Em relação a esse momento, sou você e estou aqui para dar as boas-vindas. Olá, torcida vascaína! É sempre um prazer trazer as atualizações mais recentes sobre o nosso querido Vascão. Neste vídeo, como de costume, vamos compartilhar as mais novas informações e novidades sobre tudo o que rola no cotidiano do nosso time. O clima está agitado na colina, pois neste sábado o Vasco retornará aos gramados para enfrentar o Sport no Campeonato Brasileiro, uma partida que poderá colocar o time na liderança do torneio em caso de triunfo. Uma vitória expressiva com uma boa atuação e uma diferença considerável de gols pode ser exatamente o que a equipe necessita. Contudo, uma derrota poderá resultar na saída de Fábio Carille, dependendo da evolução do jogo. Vamos discutir em detalhes como Carille deve montar o time para assegurar esse resultado positivo e convencer torcedores e dirigentes de que ele tem condições de continuar à frente da equipe. Além disso, abordaremos outros tópicos relevantes, como o mercado de transferências. Falaremos sobre a chegada de um atacante talentoso da base que já teve passagens pela seleção nacional, além de outro atacante que está sendo cogitado para ingressar no Vasco e que pode estar na mira de grandes clubes do cenário brasileiro ainda esta semana. O Vasco ainda pode buscar novas contratações até amanhã e também se preparar para oficializar a saída de alguns jogadores até o final do dia. Portanto, convido você a acompanhar o vídeo até o seu desfecho para não perder nada. Sua interação é muito importante, então se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui na plataforma Juntese a Nós, pois temos conteúdo diário, transmissões ao vivo e informações relevantes. Não deixe de se inscrever para ficar por dentro do maior canal de notícias do Vasco na internet. Fazer parte de nossa comunidade é algo verdadeiramente especial, com conteúdos diários, transmissões e informações que fazem a diferença. Por isso, não esqueça de conferir tudo, clique no botão e venha se juntar ao canal mais importante sobre o Vasco na internet. Antes de começarmos, é essencial lembrar que quem quiser participar de atividades ligadas às vitórias do Vasco ou a qualquer partida de futebol, há uma oportunidade incrível para quem ainda não está cadastrado. São R$ 30 de bônus totalmente gratuitos para você iniciar sua diversão. Além disso, todos que utilizarem o link que está fixado no primeiro comentário do vídeo de hoje poderão dobrar o valor que depositarem. Por exemplo, ao investir R$ 200, você receberá R$ 400 e se depositar R$ 1.000, ganhará R$ 2.000. Não perca essa chance, especialmente com a proximidade do confronto entre Vasco e Sport. É possível converter R$ 30 em R$ 120. Portanto, aproveite essa oportunidade de forma responsável, sendo esta promoção exclusiva para maiores de 18 anos. Agora vamos discutir sobre essa partida. O Vasco enfrentará um adversário que no início do campeonato era considerado um potencial rebaixado, mas a situação se alterou após as apresentações do Sport nas duas primeiras rodadas. O Sport teve um jogo desafiador contra o Palmeiras e mostrou um bom desempenho na segunda rodada, chegando ao Rio de Janeiro com a intenção de conquistar a vitória. Os atletas já se manifestaram afirmando que vêm ao Rio com respeitabilidade, mas com a meta de obter um resultado favorável. Por outro lado, a torcida do Vasco se mostra um tanto apreensiva. O time começou com uma vitória diante do Santos, mas logo depois empatou com o Melgar no Peru e sofreu uma derrota de 3-0 para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Na última partida, conquistou uma vitória apertada sobre a equipe venezuelana do Puerto Cabello na Copa Sul-Americana. Assim, o Vasco está em uma situação com 2 vitórias, uma derrota e um empate. Mas a equipe passou por momentos difíceis. Recentemente, empatando em um jogo contra a equipe do Melgar no Peru e sendo derrotada pelo Corinthians, que marcou 3-0 no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, conseguiu garantir uma vitória apertada em seu último duelo contra a equipe venezuelana do Puerto Cabello pela Sul-Americana. Com isso, o time apresenta um histórico de 2 vitórias, uma derrota e um empate, embora seu rendimento não tenha sido convincente, com um estilo de jogo considerado burocrático e excessivamente defensivo. O treinador parece relutante em buscar gols e não demonstra preocupação em agradar a torcida, o que gerou descontentamento.
Nos jogos mais recentes em casa, o público tem cobrado mudanças e solicitado a saída do treinador, que ainda conta com a confiança da diretoria, que decidiu mantê-lo no cargo por pelo menos mais uma partida. O próximo confronto pode ser decisivo. Se a equipe vencer o Sport com um bom desempenho, o treinador ganhará respaldo e terá mais tempo no comando. No entanto, um empate, uma derrota ou mesmo uma vitória por margem estreita, talvez com um gol inesperado, pode complicar sua situação e levar à sua demissão. É essencial lembrar que na quarta-feira seguinte terá um jogo importante contra o Lanús que definirá quem assumirá a liderança do grupo. Após o Lanús vencer o Melgar por 3-0, a equipe caiu para a segunda colocação na Sul-Americana, enquanto o Lanús alcançou a liderança. Assim, o embate da próxima semana é crucial e poderá mudar totalmente o panorama em relação à classificação para a fase seguinte. Voltando ao jogo deste sábado, o treinador poderá contar com o retorno de um jogador que participou normalmente dos treinos, enquanto outro atleta também pode voltar embora. Ambos devem ser utilizados como reservas. Segundo as informações disponíveis, a equipe deve se manter com o treinador optando pela mesma formação da última partida, contando com um goleiro que tem sido alvo de críticas pela torcida, especialmente após ter demonstrado descontentamento com os torcedores diante das vaias. Ele jogará na lateral direita, enquanto outro jogador atuará na lateral esquerda, completando a zaga com 2 defensores. No meio de campo estarão 3 jogadores e na frente 2 atacantes. A atuação de um deles tem sido alvo de críticas, mas pode ter se destacado na última partida, especialmente no primeiro tempo, onde buscou maior envolvimento. É verdade que o adversário não era forte, mas houve uma evolução no desempenho desse jogador que ainda não atingiu o nível esperado. No banco há opções de outros atletas, sendo que um deles ainda não conseguiu se provar. Assim, essa deve ser a formação do time para o duelo contra o Sport no próximo sábado. Como já foi destacado, uma vitória pode levar à liderança, enquanto um empate ou uma derrota pode acarretar mudanças na comissão técnica e a possibilidade de o time entrar na zona de rebaixamento. Mudando de tema, é hora de comentar sobre o mercado de transferências. O time possui um prazo para concluir negociações envolvendo jogadores. O diretor executivo confirmou que mudanças podem ocorrer com alguns atletas da base sendo negociados. Além disso, houve uma nova chegada com a confirmação da contratação de um atacante-jogador de um clube renomado que possui várias passagens pela seleção brasileira. Esse jogador é explosivo, robusto e possui grande capacidade de explosão, o que lhe rendeu convocações nas seleções de base. O clube adquiriu o jogador de forma gratuita, ficando com 70% dos direitos, enquanto os 30% restantes pertencem ao clube anterior. Inicialmente, ele integrará o elenco sub-20, mas pode ser promovido ao time principal caso se destaque. Em relação a um atacante que foi artilheiro em um campeonato regional, ele foi cogitado no clube nas últimas semanas e houve uma sondagem pelo atleta. O clube anterior exigiu um valor elevado pelos direitos do jogador. Recentemente recebemos informações de que, além do nosso time, outros 2 clubes também estão interessados no atleta. O goleador do Estadual do Paraná, que atualmente representa o Maringá, tem sido foco de discussões nas últimas semanas após uma abordagem realizada por um time do Rio de Janeiro. O Maringá estabeleceu um valor de 3 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador. Novas informações sugerem que, além do clube carioca, times como Cruzeiro, Corinthians e Coritiba também demonstraram interesse no atleta, que tem 24 anos e se destaca pela sua agilidade como centroavante. No entanto, até agora não há notícias sobre propostas formais feitas por nenhuma das equipes. O Maringá afirmou que a liberação do jogador será considerada apenas em caso de venda e não há planos para um empréstimo. A saída ocorrerá somente se ele for vendido integralmente para outra equipe. Agora resta esperar por atualizações, já que novas informações sobre o mercado de transferências devem surgir em breve. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Após meses de especulação e silêncio, o ex-zagueiro do Vasco, Léo Pelé,
finalmente resolveu falar sobre sua polêmica passagem pelo clube carioca. Em declarações exclusivas, o jogador não poupou críticas ao ambiente vivido dentro de São Januário, destacando falhas estruturais e a pressão insustentável que o clube exerce sobre seus atletas. A revelação pegou muitos de surpresa, já que até então Léo, sempre em segundo plano, evitava entrar em discussões públicas sobre sua conturbada saída. Léo não economizou nas palavras e se referiu à sua experiência no Vasco como um pesadelo. Segundo ele, a pressão externa, combinada com a falta de apoio interno, fez com que seu desempenho caísse drasticamente. A cobrança era absurda. A torcida não queria saber o que estava acontecendo. Eu não podia errar uma vez. E todo mundo estava me apontando como o responsável pelos fracassos da equipe, desabafou. Ele também mencionou o ambiente tenso no vestiário, onde, apesar de ser capitão, sentia-se muitas vezes isolado e desamparado. Um dos pontos mais controversos de suas críticas foi o comentário sobre a relação com a diretoria e comissão técnica. Léo afirmou que, em certos momentos, sentiu que não era valorizado dentro do clube e que sua posição como capitão foi mais uma tentativa de apaziguar os ânimos da torcida do que um reconhecimento real de seu trabalho dentro de campo. Fui colocado como capitão para dar uma resposta à torcida, mas o que eu queria mesmo era sentir que estava no lugar certo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, revelou. A insatisfação de Léo não se limita apenas ao campo, mas também aos bastidores do clube. Para o jogador, as críticas constantes da mídia e os comentários da torcida, muitas vezes em tom de deboche, como a famosa piada do comediante Rafael Cunha, tiveram um impacto psicológico profundo. A pressão foi tanta que chegou a me afetar emocionalmente. Não posso negar que fiquei abalado, confessou, em referência ao episódio que ficou marcado como um dos pontos baixos de sua passagem pelo Vasco. Com o fim de sua passagem pelo clube e sua transferência para o Atlético Paranaense, Léo Pelé espera que a mudança de ares seja a chave para recuperar seu futebol. Mas, com a memória ainda fresca da turbulenta experiência no Vasco, suas palavras têm gerado debate e reacendido antigas rivalidades. O que resta agora é saber como o jogador irá se comportar nos novos desafios que surgem em sua carreira. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco. Da Gama! Até o próximo vídeo.